Bem-vindos ao segundo dia da 8ª edição do painel Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística, uma realização do Instituto BESC de Humanidades e Economia. Agradecemos o prestigioso apoio dos nossos patrocinadores que nos asseguraram a realização do painel 2022. Itaipu Binacional, Petrobras, Scania Latinoamérica, Aliança Navegação, Grupo Maersk, Bamin, Eletrobras, JBS, Sebrae, Vibra Energia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ABTP, Agreco, Bracel, CBC, Engeprom, GPM, Grão-Pará Maranhão, March, Praticagem do Brasil e Wilson Sons. Agradecemos também os nossos ilustres apoiadores que colaboraram na construção do painel 2022. ABAC, Abfer, ANTT, ATP e Câmara Log. Então, dando continuidade aos trabalhos iniciados ontem, teremos agora a sessão 4, Transição Energética e Combustíveis do Futuro. Como mediador, aqui já presente em nossa mesa, convidamos o senhor Almirante de Esquadra, Ministro Bento Albuquerque. Como palestrantes, convidamos o senhor Sidney Guimarães, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Agreco. Por gentileza. O senhor Leonardo Silva, Coordenador de Novas Tecnologias da Copa Energia. E teremos hoje também, no formato online, já presente aqui no nosso telão, o senhor Giovanni Machado, Diretor de Estudos Econômico, Energéticos e Ambientais da EPE. Nós faremos, como no dia anterior, ontem, após as palestras, as perguntas durante a sessão de debates. Então, fiquem à vontade quando as nossas meninas que estão aqui no nosso auditório estiverem com os microfones, por favor, apenas levantem as mãos. E você que está com a gente em formato online, por favor, pelo chat, encaminhar as suas perguntas. Eu passo, então, a palavra para o nosso mediador, o senhor Almirante de Esquadra, Ministro Bento Albuquerque. Muito obrigado, boa tarde a todos. Gostaria de dizer da satisfação e da honra de estar aqui presente nesse painel 2022 do Instituto BESC, que eu tive a oportunidade de participar ao longo dos últimos 4 anos de algumas atividades. É um privilégio para mim vir aqui e mediar essa sessão que fala sobre transição energética e combustíveis do futuro. São temas que foram motivo de políticas públicas implementadas ao longo dos últimos anos e que são de vital importância para o Brasil e também de bastante relevância dentro do contexto energético mundial. Eu vou iniciar lendo um currículo dos palestrantes. Primeiro, o senhor Sidney Guimarães, da Agreco, formado em administração, possui MBA em gestão estratégica de vendas e MBA executivo em administração. Setor elétrico, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduação em geração distribuída com energias renováveis pela PUC Minas e especialista em tecnologias da cadeia produtiva do biogás pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já o Leonardo Silva, da Copa Energia, formado em Engenharia de Processos de Produção pela Faculdade de Engenharia Industrial, pós-graduado em Qualidade e Produtividade pela Fundação Vanzolini, MBA em Lean Manufacturing pela Unip, atuante no mercado de energia há mais de 10 anos, em companhias de distribuição de gás liquefeito de petróleo, GLP, de grande porte. Experiência internacional na elaboração e execução de projetos nos continentes América Latina, Europa e Ásia.
Senhor Giovanni Vitória Machado, diretor de Estudos Econômicos, Energéticos e Ambientais da Empresa de Pesquisa Energética, bacharel em Economia pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em Planejamento Energético pela COP UFRJ, possui expertise em geopolítica e preços de petróleo e gás, planejamento de infraestrutura de gás natural, modelagem energética e projeção de demanda e oferta de energia, bem como planejamento, política e regulação do setor energético. Bom, é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês e vamos dar início à nossa sessão pela apresentação do diretor Giovanni, da Empresa de Pesquisa Energética. Boa tarde a todos, boa tarde, ministro Bento, boa tarde, Leonardo, boa tarde, Sidney. Eu imagino que vocês estejam já vendo a minha apresentação. Então, vou iniciá-la aqui. Bom, quero primeiro agradecer o convite do Instituto BESC e manifestar minha satisfação com participar desse evento. Com uma mesa tão importante, com profissionais tão relevantes. Bom, acho que o primeiro ponto sobre transição energética é ter clareza de que a transição energética não trata só de energia, né? Ela envolve vários outros aspectos, né? E a forma mais fácil de entender a atual transição energética, porque essa já é a quarta transição energética, né? Ela está associada também a mudanças de paradigmas tecnológicos, né? Mas é o conceito dos 3Ds, né? Então, da descarbonização, da descentralização e da digitalização. É importante também ter uma clareza que nessa transição energética o Brasil ele já parte de uma posição muito privilegiada, que o seu setor energético é de baixo carbono, né? Então a gente se aproxima de 50%, mesmo num ano como 2021, onde a gente passou pela maior escassez hídrica dos últimos 91 anos. Quando a gente compara isso com o mundo, e a gente vê que 14%, ou com a OCDE em torno de 11%, a gente vê, de fato, a importância, né, como o setor energético brasileiro ele tem uma posição privilegiada. Eu vou falar no próximo slide sobre geração elétrica, e aí eu quero destacar, quando a gente olha as emissões de carbono per capita do Brasil associadas somente aos aspectos de energia, mas equivale a 32% das emissões da União Europeia, 27% da China e 13% dos Estados Unidos. Quando a gente vai para o setor elétrico, essa renovabilidade, esse baixo carbono são ainda mais destacados na matriz elétrica brasileira. E a gente oscila aí em torno de 80%, né, chegou a 84% em 2020, e mesmo com a pior escassez hídrica dos últimos 91 anos, a gente teve em 2021 78% da oferta de eletricidade renovável no Brasil. E aí, quando a gente olha o volume de emissão associado à produção de 1 megawatt-hora pelo Brasil, ele equivale a 37% das emissões do setor elétrico da União Europeia, 27% dos Estados Unidos, setor elétrico dos Estados Unidos, e 15% do setor elétrico da China. A expectativa para o Brasil não é mudar nos próximos 10 anos do ponto de vista de renovabilidade. Então, a gente mantém na matriz energética como um todo cerca de 50%, mas na matriz elétrica o nível de renovabilidade deve ser ainda maior, atingindo aí 87% de renováveis na matriz elétrica. Aí, quando a gente olha as simulações do Plano Nacional de Energia 2050, a gente
fez várias simulações. A maior parte dos casos se concentra ali entre 80% e 90%, mas a gente também simulou uma opção com 100% renovável. O fato é que, a despeito do Brasil ter um setor energético de baixo carbono, né, ainda assim a gente tem desafios para os aspectos relacionados à neutralidade climática, né? Então, cerca de 65% das emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao setor energético, elas se encontram no setor industrial mais o transporte. E aqui eu estou falando de emissões associadas à energia, não estou pegando as emissões de processos industriais. Então, o que eu estou falando exclusivamente emissões associadas ao uso de energia. E que são esses setores, o industrial e o de transporte, são considerados de difícil abatimento, né, de emissões, sobretudo em alguns segmentos desses setores, né? De qualquer forma, a gente vê que a energia, no total de emissões do Brasil, em 16, ela, que é o último dado oficial, ela gira em torno de 32%, enquanto o setor elétrico apenas 4%. Quando a gente pega outras estimativas mais atualizadas, o peso de energia é de menos de 20%. E a gente vê uma série de medidas de mitigação de emissões já apresentadas no Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE 2031. Então, tanto a parte de crescimento do uso de biocombustíveis, quanto a parte de expansão de renováveis para geração de eletricidade, quanto também aumento de eficiência. E aí é importante destacar que um papel que os BECs, né, que são a bioenergia com captura e armazenamento de carbono, podem ter no futuro, porque os BECs eles equivalem a emissões negativas de gases de efeito estufa. Então, eles aumentam o chamado orçamento de carbono para que pode ser utilizado pelo Brasil, né? Obviamente, a gente sabe o ponto final onde a gente quer chegar, que é 2050, com neutralidade líquida, né, mas sabendo que a gente está falando para o conjunto da economia e por caminhos flexíveis. Por que isso é importante de frisar? Porque muitas vezes, alguns segmentos de difícil abatimento de emissões com energia no setor energético, eles podem compensar ou usando CCUS ou fazendo compensação com restauração de cobertura vegetal ou comprando crédito de carbono. Eu vou voltar a isso ao final da apresentação. De qualquer forma, a gente enxerga já uma série de ações e medidas nos diferentes setores da economia brasileira, inclusive no setor de óleo e gás, para fazer essa transição, né, de perfil energético visando a descarbonização. Então, são uma série de medidas, várias já em andamento. E, para reforçar essas medidas, já um conjunto de políticas públicas têm sido estruturadas para reforçar esse caráter altamente descarbonizado do setor energético brasileiro, como, por exemplo, a Lei 14.300, né, o Marco de Geração Distribuída, e o Decreto 10.946, né, que define os condicionantes para eólico offshore, né, a estruturação das áreas do sistema. Além disso, a gente vê também, né, o chamado Combustível do Futuro, né, um programa que foca no desenvolvimento de outros biocombustíveis, né, de biocombustíveis avançados, de tal forma que se consiga encontrar soluções de descarbonização para esses setores de difícil abatimento de emissões, como, por exemplo, a aviação, né? Então, desenvolver, por exemplo, o bioquerosene de aviação ou combustíveis sustentáveis de aviação, como os combustíveis sintéticos a partir da produção de hidrogênio de baixo carbono, com síntese com carbono capturado por
por tecnologias de CCS, né, ou de CCUS. E também o Programa Nacional do Hidrogênio, né, que temos trabalhado com bastante afinco para colocar em breve em consulta pública o plano trienal das diversas câmaras técnicas que foram instituídas. E o hidrogênio ele terá um papel muito importante na transição energética pela sua capacidade de uso na substituição de combustíveis fósseis nesses setores de difícil abatimento de emissões. Então a gente vai ver uma série de transformações, inclusive nesses setores de difícil abatimento de emissões, como, por exemplo, a conversão de refinarias em complexos energéticos ou em biorrefinarias, né? E as próprias plantas de biocombustíveis se tornando biorrefinarias, tendo um conjunto mais amplo de produtos e serviços associados a isso. Importante destacar, isso já está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. E mesmo no setor de óleo e gás, de produção de petróleo e gás, uma série de entradas e adoções de tecnologia importantes para reduzir as emissões. Então, tanto o aumento de eficiência energética pelo uso de tecnologias digitais, internet das coisas e inteligência artificial, quanto também um processo de eletrificação dos próprios equipamentos, né, embarcações, equipamentos com plataformas, FPSOs, o que permitirão, em algum momento, sinergias com projetos de geração elétrica renovável, como, por exemplo, a sinergia com o eólico offshore. Não é à toa que vários dos projetos em processo de licenciamento no IBAMA foram solicitados por empresas da área de óleo e gás. Então, há um potencial de sinergia enorme entre esses setores. E mesmo também com biocombustíveis e com outras renováveis, parques solares. Então, o próprio uso das renováveis para reduzir o consumo próprio das operações de óleo e gás e, com isso, reduzir as suas emissões em escopo 1 e escopo 2, né, que são aqueles dentro da própria indústria e de fornecedores diretos. Também é importante destacar o papel que a energia nuclear terá na transição energética. Isso o ministro Bento vai recordar bastante quando a gente colocou isso no Plano Nacional de Energia 2050. Algumas pessoas não entenderam, né? Mas a gente já tinha mapeado um conjunto de transformações internacionais, inclusive os pequenos reatores modulares, uma inovação que coloca novamente no jogo a energia nuclear. E aí, só para destacar, né, não só as ações que a gente tem feito nessa direção, mas destacar que na COP27, o secretário especial para o Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, John Kerry, ele declarou, né, que sem energia nuclear não haverá nem transição energética e nem net zero, né, nem neutralidade climática no setor de energia. E aí um outro ponto importante também é o processo de precificação de carbono. Então, no Brasil a gente já tem, no âmbito do RenovaBio, os CBIOS, né, operados pela B3, e também uma série de iniciativas, como a proposta para a incorporação de diretrizes de consideração dos benefícios ambientais do setor elétrico, no âmbito da Lei 14.120, como também os procedimentos para os planos setoriais e o sistema de monitoramento, verificação e reporte de emissões no SINARE, proposto, estabelecido as suas diretrizes no Decreto 11.075. Além disso, há vários projetos de lei sobre o mercado de carbono sendo discutidos no Congresso Nacional, né, que podem estruturar, né, um mercado de carbono
no Brasil, conectado ao internacional. Além disso, um outro ponto importante é a possibilidade de, como o foco é net zero, né, neutralidade líquida de emissões, existe a possibilidade daqueles setores com maior dificuldade de reduzir, de zerar as suas emissões, de fazerem atividades em outras áreas. E aí, a partir dessa conclusão, né, que é não só a redução das emissões, mas também a remoção de carbono, ela é importante, ela terá um papel no alcance da neutralidade líquida de carbono, a possibilidade de juntar o uso de parte da renda gerada no setor de óleo e gás para financiar o setor florestal, em particular a restauração de cobertura vegetal e também o reflorestamento. Isso já está acontecendo, a EPE firmou um acordo de cooperação técnica com o BNDES para estimular, para criar, estudar mecanismos financeiros para facilitar esse processo. E a gente sendo inteligente o suficiente para mirar nos alvos corretos, a gente pode fazer restauração em ambientes onde você recupera o microclima local, padrão de chuvas, sobretudo em cabeceiras de rio. Então, isso também gera uma externalidade positiva, que é recuperar o regime hídrico e o papel das hidrelétricas para acomodar as renováveis variáveis e, com isso, garantir a resiliência e a confiabilidade do setor elétrico brasileiro. Bom, então, o tempo já esgotou. Esse é o último slide, é só para dar uma consolidada em tudo que eu falei, né? Então, a gente vê por aí um decênio de muitas mudanças, com desenhos e redesenhos de mercado, desenvolvimento e transformação de segmentos do setor energético, aperfeiçoamentos e inovações tecnológicas e de modelos de negócio. Muito disso já está acontecendo no horizonte 2031, inclusive com uma série de iniciativas e ações governamentais. E é importante ter clareza que a transição energética ela não é uma virada de chave, ela é um processo que, embora tenha muitos desafios, tem muitas oportunidades presentes e, no caso brasileiro, também as compensações florestais e os mercados de carbono vão ter um papel relevante. Acima de tudo, a gente tem que buscar o aproveitamento das vantagens competitivas existentes no Brasil para construir as vantagens competitivas do amanhã, com vários desses exemplos de sinergia que eu dei ao longo da minha apresentação. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado, estou à disposição depois para as perguntas. Muito obrigado, Giovanni, pela brilhante apresentação. Eu sempre aprendendo com você, aprendi muito nos últimos 4 anos e eu tenho certeza que vou continuar usufruindo desses conhecimentos e da seriedade e competência dos trabalhos realizados pela EPE. Eu vou passar agora a palavra para o Sidney Guimarães, da Agreco, para fazer a sua apresentação. Por favor. Boa tarde, pessoal. Agradeço ao convite, a oportunidade, Jussara. É a minha primeira vez aqui no evento que é tão importante para a discussão, para o debate da infraestrutura nacional. Para a Agreco é um prazer estar patrocinando esse evento que é tão importante. O Giovanni fez uma apresentação excelente. O Giovanni nos deu um panorama macro da contribuição do biocombustível para a transição energética brasileira. Eu vou me limitar a falar um pouco do setor elétrico, então, do uso do biocombustíveis para a geração de energia elétrica. Antes de realmente iniciar a falar um pouco dos desafios que nós teremos para o futuro das tecnologias,
Eu vou falar um pouco da Agreco de forma bem resumida. Bom, a Agreco é uma empresa hoje que tem quase 60 anos de mercado. Nós estamos presente no Brasil, vamos completar 20 anos em 2023. Nós temos uma frota hoje de 10 gigas, uma frota mundial, global, que opera com uma gama de combustível. Estamos presentes em mais de 80 países. No Brasil, nós temos aproximadamente entre 400 a 450 megawatts em operação, distribuída em todas as regiões. Então, atendemos cidades no sistema isolado, temos operações no Sudeste em aterro sanitário, que a gente faz a captação do gás de aterro sanitário e produz energia verde, energia renovável. Então, a gente tem aí uma operação bem distribuída no Brasil. E aí operamos desde o gás natural, que é um gás hoje essencial para a transição energética. Temos projetos em desenvolvimento com GNL, com GNC. Estamos operando hoje com o biogás, tanto o biogás de aterro sanitário quanto o biogás do mercado agro, da agroindústria. Temos tecnologias hoje testadas para operar com óleo combustível e também temos tecnologia hoje para operar com hidrogênio. Então, a Agreco realmente tem investido bastante em tecnologia. O Brasil é um país estratégico para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, realmente, a gente tem muito ainda a contribuir com a matriz elétrica brasileira nesse processo de descarbonizar, de evitar as emissões de carbono ao meio ambiente. Essa figura é uma figura que todos têm conhecimento, né? Então, a intenção aqui é basicamente ilustrar a evolução que a gente teve de 2011 a 2021. Então, a matriz elétrica brasileira é uma das mais renováveis no mundo todo, porém, vocês podem perceber que houve uma penetração significativa de usinas intermitentes, né? Tanto eólica quanto solar em alguns pontos específicos do país. De alguma forma, a gente tem uma contribuição de energia renovável na nossa matriz, por um outro lado, a gente tem a intermitência dessas usinas, de alguma forma pode comprometer a nossa estabilidade, a nossa segurança, né? Então, de alguma forma, para a gente poder, como a gente conseguiria proporcionar uma segurança energética trazendo a contribuição de usinas intermitentes? Então, o nosso entendimento é que a termoelétrica tem um papel fundamental nesse processo de transição. Então, a gente tem dois caminhos, duas rotas, né? Que seria efetivamente ter termoelétricas nesses pontos específicos, onde você tem uma crescente de energia intermitente, de usinas intermitentes. A gente tem um gás natural que vai fazer, é um energético fundamental nesse processo de transição energética. E a gente tem outras alternativas de biocombustíveis que também podem contribuir. Então, além de contribuir com a segurança energética, contribui com o meio ambiente, com a descarbonização. Então, a gente tem o biogás, a gente tem o óleo combustível, o óleo vegetal, a gente tem, no futuro muito próximo, o hidrogênio. E, por um outro lado, a gente tem soluções hibridizadas. Então, usinas intermitentes acopladas com o sistema de armazenamento de energia para poder dar despachabilidade para essas usinas, não comprometer a resiliência do sistema. A gente pode ter usinas intermitentes, como a termoelétrica com gás natural, como a termoelétrica com biocombustível, com bateria. Então, ter soluções conectadas com usinas intermitentes, para a gente é fundamental para a gente ter essa segurança que a gente precisa para o sistema. Então, aqui é uma visão um pouco macro da evolução que a gente tem da transição energética dos combustíveis. Então, a gente tem ainda a operação de diesel e óleo combustível no Brasil. Há uma discussão muito grande de projetos que estão em implantação a gás natural. O biocombustível é uma realidade quando a gente olha aterros sanitários que estão deixando de
jogar o metano na atmosfera, passando a transformar esse passivo ambiental em um ativo energético gerando energia. Então, o biogás, o landfill gás é uma realidade nossa de biocombustível. A gente tem oportunidades com óleo combustível. O Brasil está entre os 5 maiores produtores de óleo de palma no Brasil. Então, a gente tem uma grande oportunidade de utilizar isso a nosso favor. Então, o futuro é realmente o hidrogênio, porém, no futuro, quando a gente olha ali biocombustível, biogás, gás de aterro, isso já é algo que é presente na nossa realidade. Então, a gente tem esses dois cenários, né? Então, realmente, a transição dos combustíveis e, como eu havia comentado, né? A hibridização, as soluções híbridas, elas realmente podem contribuir com essa intermitência, tendo essas usinas que estão localizadas em alguns pontos específicos. A gente tem alternativas de ter uma térmica para suportar essa intermitência e, eventualmente, soluções de armazenamento de energia para poder contribuir. Hoje, baterias têm dezenas de aplicações para o setor elétrico, desde melhorar a resiliência em algum centro de carga, maximizar, tornar uma usina intermitente uma usina despachável. Então, realmente, há várias aplicações de bateria que a gente tem que olhar com muita atenção e trabalhar no mercado, regular esse mercado para que isso aconteça de forma eficiente. Vou falar um pouco de alguns biocombustíveis que a gente entende que é estratégico. Hoje, o biogás ele tem aproximadamente 2,3 bilhões de produção por ano, metros cúbicos. Existe um mercado com potencial a curto prazo. A gente está falando de 10,8 bilhões normais metros cúbicos de biogás no potencial a curto prazo. E existe um potencial a longo prazo de 84 bilhões de biogás, de produção de biogás. Hoje, o aproveitamento desse potencial é muito pequeno. Todo esse potencial ele representa para a produção de energia elétrica. 71% dessa produção atual está direcionada para a geração de energia elétrica. A gente tem hoje quase 700 plantas de biogás hoje no Brasil, 70% produzindo energia elétrica. Hoje a gente tem quase 400 megawatts em operação de geração de energia a partir do biogás, porém é muito pouco. Existe um potencial muito grande quando a gente olha tanto o mercado agroindustrial, o setor de proteína animal, que você dá a destinação adequada para o resíduo, você contribui com o meio ambiente tratando esse resíduo, ainda contribui com a descarbonização, você contribui com a geração de energia elétrica. Então, o biogás, do nosso ponto de vista, é um energético extremamente estratégico. Gera energia, contribui com o meio ambiente, contribui com a descarbonização. Usualmente, o biogás de aterro sanitário está localizado em centros de carga. Para a gente ter uma geração em centro de cargas é fundamental para tornar o sistema mais robusto. Então, realmente, esse energético é um energético que a gente tem que dar muita atenção, que está em discussão, que está em forte crescimento. Um pouco então, o biogás você consegue obter o biogás a partir de várias fontes, do mercado agroindustrial, do saneamento, aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto. Você pode gerar energia, você pode produzir combustível verde, biometano, você pode, pelo fato do impacto positivo de emissões evitadas de carbono equivalente, você pode ter receitas acessórias com crédito de carbono. Então, esse é um energético realmente que a gente tem que dar bastante atenção. Continuando a falar do biogás, eu tive a oportunidade de visitar algumas plantas na Argentina. Basicamente, eles fazem plantação, cultura, plantam algum tipo de cultura para você fazer a silagem daquela cultura durante o ano todo e gerar energia. Então, a cultura que eles estavam plantando era o milho. Então, imagina só plantar milho, fazer a silagem do ano todo para poder você fazer a dosagem do bioreator durante o ano. Essa energia é remunerada entre 160 a 209 dólares por megawatt-hora injetado. Trazendo isso para a nossa realidade, imagina só plantar milho para gerar energia. Mas talvez isso possa fazer sentido, não com milho, mas de repente um sorgo, capim-elefante, para o sistema isolado brasileiro. Então, a gente tem algumas usinas ainda que estão operando com diesel
Então, talvez essa seria uma alternativa que, quando você faz a análise de emissões de carbono, você simplesmente vai ter uma emissão negativa de carbono, porque você vai ter o sequestro de carbono do plantio, depois você vai ter a geração de energia com combustível verde. A gente, isso já é uma realidade, a gente tem tecnologias hoje em operação para gerar energia com esses combustíveis verdes. Já é uma realidade hoje para a gente. A Agreco recentemente forneceu equipamentos que operam com óleo combustível, com HVO para a COP26, então isso é uma realidade. Então, o mercado brasileiro tem um potencial muito grande de produção de óleo combustível, tanto por conta da soja, do óleo de palma, biodiesel. Então, a Agreco hoje tem tecnologia para isso. Quando a gente olha para o hidrogênio, no ano passado a gente testou nosso primeiro equipamento que opera com hidrogênio, também estamos preparados para isso. E a gente entende também que o GLP, a gente precisa realmente estar preparado, ter um mercado regulado para gerar energia com GLP. Mas eu não vou mencionar, deixar para o Leonardo comentar sobre isso. Bom, então, fazendo uma consolidação de tudo que eu comentei, a Agreco hoje é uma empresa que desenvolve projetos para geração de energia elétrica. A gente opera com uma gama de combustível, de biocombustível que está hoje aí disponível, e nós operamos essas usinas. Então, como a gente tem uma frota robusta, esse investimento já foi feito, a gente tem isso à nossa disposição. Então, o que a gente busca realmente? Parcerias com quem tem a biomassa, parcerias com quem tem a molécula, parceria com quem tem um biocombustível, com quem tem um combustível, para poder a gente estruturar projeto para contribuir efetivamente com a matriz elétrica brasileira. Então, qual que é o benefício de ter a Agreco como parceiro? Não ter a necessidade de fazer investimento, que a gente tem essa frota, esses equipamentos à disposição. A Agreco tem o know-how de operar essas usinas e tem a flexibilidade comercial de pensar num modelo de negócio que faça sentido para todo mundo. Então, se a gente tem uma oportunidade como um parceiro, a gente vai tentar se encaixar a expectativa de todo mundo para poder tirar esse projeto do papel. Então, a Agreco desenvolve o projeto, a Agreco constrói essas usinas, implanta e opera. Quais são os desafios que nós temos para o biocombustível, né, para os biocombustíveis regulatórios? Quando o Giovanni mencionou sobre a Lei 14.300, né, do Marco Legal da Geração Distribuída, quando foi aprovada pelo Congresso recentemente, isso já foi um avanço de política pública, acho que vale a pena enaltecer e destacar, porém a gente identificou alguns gaps, né? A gente sabe que o biocombustível ele tem uma contribuição significativa para a descarbonização, não só da descarbonização, para o biocombustível em centro de carga ele funciona como serviço ancilar, porque ele proporciona uma segurança para aquela região. A partir do momento que você tem uma lei aprovada, você compara energia solar, que é intermitente, com biogás, que é despachável, você está colocando todo mundo no mesmo pacote. Então, a gente entende que não faz muito sentido. O biogás, o biocombustível, ele tem uma contribuição de descarbonização muito significativa, ele contribui como serviços ancilares, ele é despachável. Então, há um diferencial muito grande quando você compara com uma usina intermitente. Então, a gente entende que esses detalhes têm que ser levados em consideração. Então, projeto de biocombustíveis, a partir da alteração da Lei 14.300, no qual você tem que remunerar o fio B, você perde a viabilidade. Vai ser muito desafiador a gente conseguir viabilizar projetos de geração distribuída, mini geração distribuída, tendo que remunerar o fio B. Então, a gente entende que esse é um desafio grande. Destaquei outros ali, que realmente é ter um mercado regulado para os serviços ancilares, e aí você tem papel das usinas despacháveis, você tem papel do sistema de armazenamento de energia que pode contribuir. O biocombustível ele tem um impacto ambiental significativo, você precisa valorar essa contribuição dos atributos ambientais do biocombustível, né? A contribuição dele com a descarbonização, isso precisa ser valorado. De que forma você vai valorar isso? Através do mercado de carbono, o Giovanni mencionou das políticas, das discussões, dos debates que estão acontecendo para se criar um mercado de carbono regulado. Além disso, tem a questão da geração de energia, a restrição para você gerar energia com GLP, de uma regulamentação muito clara para o sistema de armazenamento de energia, de diretrizes claras da distribuição, né,
qual é o procedimento para você conectar ali como consumidor um sistema de armazenamento de energia. Então a gente tem vários desafios, a gente já avançou bastante nos últimos anos, sem dúvida, mas a gente tem alguns desafios que a gente precisa avançar. Agradeço, pessoal, me coloco à disposição. Muito obrigado, Sidney, pela sua apresentação. É bastante complementar aquilo que o nosso diretor Giovanni da EPE apresentou, de forma mais conceitual e técnica, e sempre ressaltando a importância do planejamento energético. Sem planejamento, nós não temos, primeiro, previsibilidade, e segundo, talvez a gente não tenha aquilo que eu considero de vital importância e que apareceu mais recentemente, em face da conjuntura internacional, a questão da segurança energética. E nesse aspecto eu considero o nosso país privilegiado por tudo que você aqui apresentou, o Giovanni também abordou na sua apresentação, e eu não tenho dúvida que o Giovanni Machado também vai nos dar uma contribuição nesse aspecto da própria segurança energética do nosso país. Então, Leonardo Silva, você tem a palavra para a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos presentes e aos que também estão nos assistindo aí ao vivo. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento especial a Sara, tá, pela oportunidade e o privilégio de estar vindo aqui palestrar pela primeira vez, tá. Agradecer também a oportunidade de estar dividindo a mesa com o Giovanni, com o Sidney e com o ministro Bento Albuquerque. Me sinto muito honrado de estar fazendo parte desse momento muito importante do que a gente está vivendo na atualidade, que é a transição energética. Bom, primeiramente, apresentar aqui a empresa, um pouquinho do que a gente faz no país, né? Nós somos a Copa Energia. Hoje, o nome Copa Energia é um nome novo para o mercado, né? É uma fusão das empresas Liquigás com a Copagás, né? Recentemente aí a Petrobras passou por um processo de desinvestimento dos seus braços, vamos dizer assim, e colocaram ali a Liquigás para venda, né? Onde passou por um processo de análise pelo CAD, e a Copagás, juntamente com o grupo Itaúsa, fizeram a aquisição total, né, da empresa aí. Falar um pouquinho aqui dos nossos números também. Hoje a Copa Energia aí, ela tem aí 25%, uma média de share de mercado, tá? Então hoje nós somos aí o maior distribuidor de GLP do Brasil e consequentemente da América Latina também, em termos de volume de distribuição, tá? Temos aproximadamente 7.500 revendas, 33 mil clientes empresariais, 90 mil colaboradores diretos e indiretos, 25% de share no Brasil, 10 milhões de residências atendidas por mês, 180 mil condomínios atendidos, e a gente tem em média, tá, um cálculo que nós fazemos na nossa distribuição das nossas unidades, 5 botijões entregues por segundo, isso no dia a dia. Uma receita líquida aí aproximadamente de 10,5 bi, tá? São 24 centros operativos, 36 depósitos avançados e atendendo aí em 23 estados no Brasil, incluindo o Distrito Federal. A gente está pulverizado em todos os estados do país. Existe toda uma dinâmica, um mecanismo para poder atender
todos esses municípios, todos esses estados. É uma logística extremamente integrada, inteligente, para poder atender e não deixar faltar o gás aí nas residências, nas empresas, em vários locais aí. Okay? Bom, falar agora, entrando aqui um pouquinho na parte da transição energética, eu me sinto assim muito triste quando a gente fala de transição energética, e ainda a gente está falando ainda de restrições ao uso de algumas fontes energéticas. Como o colega falou aqui anteriormente, o processo de transição energética, a transição energética é um processo, né? Então a gente tem lá a meta para chegar até 2050 no Net Zero, mas para chegar nisso, a gente precisa, é o que o ministro acabou de falar, de um planejamento, né, para isso poder acontecer. Então, se não houver um planejamento, dificilmente a gente consegue atingir essa meta. E o GLP, ele passa ainda por restrições aos usos, né? Então, falar um pouquinho aqui do como que, e aí eu vou chegar nessa parte de restrição, mas eu vou falar um pouquinho também e comparar aqui uma média de emissão quando a gente fala dos energéticos que hoje já são utilizados no nosso mercado. Então ali a gente tem o óleo pesado, o óleo diesel, o querosene e o GLP. Então a média do óleo pesado é de 330, óleo diesel 311, querosene 303 e o GLP 270, tá? Ainda assim que o GLP ele é um combustível fóssil, mas ele emite muito menos que essas outras fontes de energia. Então, por isso, ele é um energético de transição, ele pode e deve ser utilizado como energético de transição. Ali eu fiz uma comparação ali em uma aplicação de caldeira, que hoje também é proibido, né? E eu vou falar ali um pouquinho da lei também. Mas em comparação à queima, né, dos óleos pesados, 1A, 2A, 3A e 4A, se a gente utilizasse e pudesse utilizar o GLP para queima, a gente teria ali uma ordem de 18% em relação às outras emissões. Então, assim, é um processo, né? É um ganho, é um avanço que a gente tem. Falar um pouco aqui do histórico da restrição aos usos do GLP. Então, a primeira restrição aconteceu em 1978, ainda assim quando ocorreram lá na segunda crise mundial do petróleo, né, quando o valor do barril quase que dobrou em relação ao patamar da primeira crise, que foi em 1973, mas naquela ocasião o Brasil produzia menos de 20% de petróleo, né, necessário para atender às necessidades internas. Depois de mais de 10 anos, em 1990, no momento de reestruturação da administração pública federal, através ali da lei, né, 8.843, de 31 de outubro de 1990, ratificou a limitação ao uso do GLP. Isso ocorreu naquele período em que tinha aquela guerra, né, entre o Iraque, a Guerra do Golfo, né, mais popularmente conhecida, né, e acabou restringindo esses usos. Então, existiu ali uma necessidade ou um desafio, de repente, de ficar o país desabastecido aos usos do GLP, aos lares ficarem desabastecidos do gás, e houve essa restrição aos usos. Naquele momento, acredito que faria sentido, tá? De repente, a gente ainda não era autossuficiente, não tinha toda a produção ainda, porém, isso acabou dando em continuidade. Em 1991, após essa ratificação, em 8 de fevereiro de 91, as restrições foram enquadradas como crime de ordem econômica. E aí foi-se elaborada a Lei 8.716, de 8 de 2 de 1991. Tá? E essa lei ela é inserida dentro da Resolução 49 da ANP, onde ela proíbe os usos do GLP para geração de energia. Então, vamos lá. Ora, se a gente está falando de transição energética, se a gente está falando de processo de transição, se a gente está falando que existe todo um caminho para ser percorrido,
não faz mais sentido a gente continuar ainda com a restrição do uso, uma vez que a gente, e aí eu falo pela Copa Energia, nós estamos importando o gás fora também do sistema Petrobras. Nós somos uma empresa que possui essa autorização pela ANP para a gente poder fazer esse processo. Então, a gente traz gás da Bolívia, tem toda uma operação logística onde a gente faz esse armazenamento e a regulação do GLP importado dentro do nosso centro operativo de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Existe também um acordo lá junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ministro, onde nós estabelecemos ali todo um critério, todo um padrão de análise do GLP importado para regulação, para estar dentro das normas. Então, assim, hoje, eu acho que não faz mais sentido essa restrição ao uso, uma vez que a gente está no momento de transição. E o GLP, ele é um amigo disso. Aquela tabela anterior, do slide anterior, mostra isso, né? Aqui eu coloquei aqui um pouquinho da nossa matriz energética brasileira. O ano base aí foi o ano base de 2020 para 2021, uma fonte da EPE. O GLP ele aparece em 3% da nossa matriz energética, né? Ali a gente tem um diesel que emite muito mais, com 17%. Ninguém aqui está falando que o diesel vai acabar, não vai mais existir, mas a gente está falando de uma possível regulamentação, de uma necessidade de uma regulamentação, de uma liberação, para a gente começar a trabalhar nesse processo de transição. Né? Existem aí várias possibilidades e oportunidades de geração de empregos, da parte de meio ambiente, para a gente poder trazer essa energia, o GLP como recurso energético alternativo. Recentemente, eu tive visitando a feira AgriShow e ali eu estava conversando com alguns players do mercado do agrobusiness ali, né? Ora, eles possuem ali máquinas e tecnologias assim fenomenais, algo surpreendentes. E hoje o nosso país é um celeiro do agronegócio. A tecnologia que vem embarcada de fora, a gente não utiliza 100%, a gente não utiliza 80%. Se a gente utilizar 50% é muito. Por quê? Porque a gente depende de energia. Então, um trator que ele pode, que está lá no meio de uma fazenda, de uma plantação, que ele pode entregar vários benefícios para o agricultor, ele não consegue fazer isso porque ele não tem energia para poder conectar, fazer uma conexão na nuvem, para poder levar informação, para poder informações reais, em tempos reais, aonde ele poderia aumentar sua produtividade, onde ele poderia aumentar sua eficiência, e hoje não consegue porque não tem energia que chega até o local. O GLP, por ser uma energia enlatada, né, a gente invasa esse GLP em vasos de pressão ou recipientes transportáveis, a gente consegue levar essa energia para qualquer lugar do país, né? Seja nos locais mais remotos, seja nos locais mais distantes, onde não existe a necessidade de grandes infraestruturas, por exemplo, do gás natural. Então, isso é possível de ser realizado. Bom, aqui falar para vocês um pouquinho do que a gente vem trabalhando em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Recentemente, nós submetemos aqui 2 projetos para a Agência Nacional do Petróleo para a liberação de uso excepcional do GLP para a geração de energia. Tá? Fizemos um acordo colaborativo com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma parceria com a Greco e com o Grupo Cavanha. Tá? São grandes empresas multinacionais, onde já tem expertise na geração de energia em vários locais do mundo, inclusive locais onde nós estamos inseridos próximos na América do Sul, que hoje já é liberado, já é permitido a utilização do GLP como recurso energético. O primeiro foi o projeto do HU, do Hospital Universitário do Mato Grosso do Sul, logo no início da pandemia, durante toda a crise aí que todos passamos aí, e alguns aí perderam aí seus entes queridos, infelizmente. Houve-se a necessidade do hospital universitário poder atender aquela população que estava ali, porque estava tendo um colapso ali na parte ali do atendimento à população.
Mas para que o hospital ele pudesse atender, existiu-se uma necessidade do governo federal, inseriu para eles que tivessem uma área para os profissionais da saúde, para eles fazerem a desinfecção deles, fazer a lavagem, a limpeza, tanto no momento que acaba o atendimento dos pacientes e vai até a casa, quando sai de casa e entra dentro do hospital. Isso não existia. Então, em um tempo recorde, nós implantamos ali 4 containers equipados com chuveiro elétrico, com torneira, com ar-condicionado, toda a energia gerada através do GLP, isso em 18 dias, tá? Isso vocês procurarem na internet, aí com certeza vocês vão achar. E ali ficaram 6 meses ali esses containers para garantir a segurança dos profissionais da saúde e também dos familiares, também dos pacientes, também quando eles adentravam dentro do hospital. Um outro projeto que a gente está trabalhando é a análise de eficiência energética e economicidade do uso do GLP, gerando energia através do GLP. Esse projeto aqui em específico, o Agreco está conosco, a gente foi produzido, fabricado um gerador de energia com o GLP brasileiro, então eu posso utilizar um GLP onde ele tem uma densidade baixa como uma densidade alta, seja ele do norte ou seja ele do sul, ele consegue atender dentro dos padrões de regulação da ANP em qualquer lugar do Brasil, tá? A ideia desse projeto é a gente gerar energia através do GLP, fazer essa conexão na rede e fazer a geração distribuída dentro da cidade universitária, tá? O outro projeto é a geração de energia com o GLP para a piscicultura. Hoje, é o que eu estava comentando agora, o agronegócio ele é muito dependente de energia e também de tecnologia, né, para a gente poder levar uma eficiência melhor, para a gente poder levar uma qualidade melhor. Num resumo breve aqui, em específico a piscicultura, uma criação de peixes onde você não tem uma oxigenação da água, um peixe ele pode crescer até 1 kg, 1,3 kg. Com a oxigenação da água, e aí eu estou falando da geração de energia e necessidade de energia, o mesmo peixe ele pode chegar de 4 a 5 quilos. Esse peixe, com esse peso, ele consegue ser exportado, eu consigo aumentar a produtividade desse peixe. É um peixe que é comprável, vamos dizer assim, em termos de exportação. O mercado externo ele consome esse peixe. O peixe de 1,5 kg ele não vai consumir. Então, assim, eu tô passando para vocês aqui, meu tempo já está se esgotando também, a necessidade da liberação e a regulação para outras fontes de energia com o GLP, né? É um energético amigo do meio ambiente, uma vez que ele emite menos pegada de carbono em relação às outras fontes de energia, e ele vai ajudar nesse processo de transição. É ele que vai fazer, a gente não vai chegar do ótimo do bom para o ótimo de uma vez só. A gente precisa desse processo de transição, a gente precisa dessa necessidade para a gente, de repente, quando a gente estiver lá em 2050, a gente bater palma e falar, conseguimos, chegamos no net zero. Agora, só para trazer um pouco agora também das energias renováveis e os combustíveis do futuro, a empresa, a Copa Energia, ela tem investido em projetos, em novas pesquisas. Não sei se vocês já ouviram sobre o BioGLP, mas o BioGLP é um novo combustível energético renovável, né? Ele pode ser através da biomassa, tanto animal quanto vegetal. Hoje ele já está sendo comercializado na Europa. A partir de 2017 esse novo combustível já começou a ser comercializado na Europa e nos Estados Unidos. Nós estamos trazendo essa tecnologia, temos uma parceria colaborativa com a USP, estamos implantando lá um laboratório de energias renováveis na USP, as pesquisas já estão acontecendo. A gente já vem conversando já com alguns players de biorrefinarias no Brasil e fora do Brasil, que é aquilo que o Sidney comentou, ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de parceiros e grandes parceiros para embarcar nessa jornada junto com a gente, aí a gente poder colaborar com a matriz energética do país. O biogás e biometano, né? Aí nosso colega Sidney já deu uma explanada boa. O HVO, que é o óleo vegetal hidrogenado, né? A Petrobras ela tem feito um trabalho
assim, brilhante com essa nova fonte de energia. E também o hidrogênio verde, né? Lembrando que o hidrogênio, para ser verde, ele precisa de uma fonte de energia renovável para ele ser verde, então seja uma pegada de uma energia eólica ou uma energia solar, e aí existe o processo para poder transformar ele em hidrogênio verde. Bom, pessoal, eu agradeço aí a oportunidade, o tempo, meu contato está aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição, mandar um e-mail. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo, pela apresentação. As dúvidas nós vamos começar a tirar a partir de agora, com a participação aqui da nossa plateia e também de forma remota para aqueles que nos assistem. Como já era esperado, né, a sua apresentação veio a complementar tudo aquilo que já foi mencionado aqui e chamar a atenção que o Giovanni, né, abordou com muita propriedade, que a transição energética ela é um processo. Hoje nós vivemos uma transição energética para uma economia de baixo carbono. Mas eu costumo dizer que a transição energética que hoje o mundo persegue, e o Giovanni também citou aí alguns exemplos, nós começamos aqui na década de 70, no início da década de 70, com o primeiro choque do petróleo, né, que o país decidiu construir, por exemplo, a Itaipu, né, grandes hidrelétricas, e iniciamos também um programa de desenvolvimento nuclear, né? Daí veio Angra 1, Angra 2, e em breve, espero, Angra 3, e a gente vê que é recorrente, né? 50 anos depois, o mundo discutindo aí, a gente vê na Agência Internacional de Energia a importância da energia hidráulica e da nuclear. Sem a nuclear, certamente, o mundo não vai alcançar as metas do Acordo de Paris. E é um processo que é necessário a transição energética agora por baixo carbono para dar sustentabilidade à economia. E também, ao longo desse período todo, para a gente ficar no espaço temporal de 50 anos, tem o desenvolvimento tecnológico de novas energias. Nós vemos aqui no Brasil que, nos últimos 20 anos, se a gente for lá para 2000, 2002, 2005, ninguém falava em energia solar, em energia eólica, que hoje já representa 25% da nossa matriz. Isso é um desenvolvimento tecnológico. E a gente tem que ter sempre em mente a questão da modicidade tarifária, do custo da energia e a segurança energética. E aqui eu quero mencionar, que já foi mencionado pelo próprio Giovanni, a questão da crise hídrica que nós tivemos em 2020, que conseguimos superar fruto da nossa matriz, da operação da nossa matriz. Nós temos um sistema interligado nacional que eu considero uma referência mundial. Isso que nos permitiu utilizar todos os nossos recursos, e o próprio Giovanni abordou muito bem que, mesmo em 2020, com a escassez hídrica, nós tivemos uma geração de mais de 70% de renovável no nosso setor elétrico. Então, tudo isso mostra a importância do planejamento, né, a importância que ele tem para que nós tenhamos a segurança energética, ainda mais um país como o nosso, que é um país em desenvolvimento. E nós temos que conciliar os nossos recursos, que, na realidade, são riquezas que o país tem, que são abundantes e também diversas. Então, eu acho que isso é um ponto que nós temos que tratar quando falamos de transição energética e também os combustíveis do futuro. Feito essa contextualização,
eu abro a palavra para os presentes e também aqueles que nos assistem remotamente para as suas perguntas. Aqui, se possível. Por favor. Breno Simonini, eu sou gerente de Relações Institucionais e Cerimonial da Infra SA, da estatal resultante da fusão da EPL com a Valec. Tive uma passagem pelo setor elétrico anos atrás e gostaria de saber, primeiro, o comentário do Dr. Giovanni, da EPE, o que ele acha sobre as velocidades dos processos de inovação que estão acontecendo, inicialmente sobre a evolução, né, o pace da evolução que está acontecendo para o desenvolvimento da tecnologia e da eficiência do uso do hidrogênio verde. Eu não vou nem citar o azul ou cinza, porque eu acho que ainda não faz sentido, porque eu não acredito pessoalmente na captura e estoque de carbono. Eu acho que tem várias falhas técnicas, mas isso é uma discussão para outra coisa. Falando mais de hidrogênio verde, então, saber se é acertada a minha impressão de que a energia nuclear, em termos de capacidade instalada, vai ficar à frente por décadas aí, e também em termos de geração. E se você acredita que isso é uma tendência também a que o Brasil deve correr atrás. Eu falo por conta do que eu acredito ser o nível de segurança dos projetos das usinas nucleares. Eu acho que isso é mais que provado, porque se conta nos dedos, né, o número de acidentes de que se tem notícia. E se você acredita, então, que o retorno da nuclear está vindo forte também pelos claros limites que a guerra da Ucrânia deixou com relação à descarbonização na Europa, enfim, os limites que fizeram a Alemanha religar suas usinas a carvão mineral, o que é risível em vários aspectos, né? E emendando nessa pergunta, para o senhor Sidney Guimarães, saber dele quais são as perspectivas, que eu acredito também que o potencial brasileiro para o uso de biogás é enorme. Você deixou ainda mais claro que o potencial, a gente não está nem arranhando a superfície nesse sentido. E se você acredita mais que o potencial que a gente tem para usar, em termos de regulação, ele vai vir muito estimulado pelo estímulo ao mercado interno de carbono, vis-à-vis as metas nacionalmente definidas, né, no Acordo de Paris, ou se você acredita mais que a regulação vai vir de fora num concerto mundial que uma COP posterior possa vir a conseguir. Muito obrigado pela oportunidade a todos. Boa tarde a todos. Giovanni, você tem a palavra, que você foi citado primeiro. Nós não estamos te escutando, Giovanni. Ué, eu já... Não, agora sim. Ah, tá. Porque eu já tinha liberado o som aqui. Bom, então, obrigado, Almirante, e obrigado, Breno, pela pergunta. As duas perguntas são bem pertinentes, né? Do ponto de vista de velocidade, eu acho que é importante ter clareza que todo o processo... A gente não pode confundir o processo da inovação com o processo da disseminação da tecnologia, né? Então, o hidrogênio é uma tecnologia, sobretudo de baixo carbono, disruptivo. O mercado de hidrogênio já existe, né? São 700 mil toneladas hoje no Brasil, né? Sobretudo concentrado em refinarias e fábricas de fertilizantes. Obviamente, o hidrogênio incumbente, né, vamos dizer assim, aquele que hoje domina o mercado, a partir da reforma a vapor do gás natural, e aí ele tem emissão de gás de efeito estufa no seu processo. O hidrogênio verde ele tem alguns desafios que estão sendo enfrentados tecnologicamente, sobretudo para fazer o scale-up, o aumento da escala da tecnologia. Esse processo normalmente ele enfrenta uma série de questões que, numa escala menor, eventualmente um problema de materiais não estava presente, e depois ele fica presente quando você aumenta a escala, ou quando você acelera o processo de disseminação no mercado, você começa a ter pressão sobre
materiais, insumos, fornecedores e o preço. Então, assim, são processos bastante complexos, esse que é o meu ponto. Agora, eu acho que o Brasil está muito bem posicionado. Se a gente comparar essa transição energética com as transições energéticas anteriores, quando o Brasil entrou na transição energética saindo de biomassa e outras fontes renováveis tradicionais para o petróleo, e mesmo para a geração elétrica, né, o Brasil ele teve que fazer o Código de Minas e o Código de Águas em 1934. E essas duas indústrias eram já anteriores internacionalmente. Então, quando a gente olha hoje um mundo discutindo hidrogênio, o Brasil está basicamente ali, um pouco atrás, no sentido de capacidade de mobilização financeira, pela diferença de envergadura da própria economia e a situação fiscal. Né? Então, agora, do ponto de vista de os passos estão sendo dados, o Brasil está muito próximo dos líderes. E isso é reconhecido, inclusive, nas discussões internacionais que eu tenho participado. E isso não é à toa. O Brasil investe em ciência, tecnologia e inovação de hidrogênio há mais de 20 anos. Então, tem todo um aprendizado, não só de geração de tecnologia, mas de capacidade institucional e de formação de recursos humanos. Inclusive, a gente tem várias startups na área de hidrogênio, coisa que não é muito usual em outros setores, né? Sobretudo num setor tão de fronteira assim. Então, acho que, agora, acima de tudo, a nossa visão é que a gente não deve trancar tecnologias, né? A gente deve ter uma abertura mais ampla, e mesmo quando a gente vê algumas plantas, né, como, por exemplo, os projetos da Quer, tanto em Suape quanto em Pecém, eles, na verdade, não são só hidrogênio verde, tem um trem, né, uma linha produtiva com base em eletrólise a partir de renováveis variáveis e uma a partir da reforma a vapor do gás natural com captura e uso do carbono no distrito industrial. Então, assim, é importante a gente deixar que o mercado encontre as suas soluções tecnológicas, seus modelos de negócio, porque tem muita coisa sendo gerada, muita novidade, e nas mais diversas fontes. Inclusive, fazendo um gancho para a segunda pergunta sobre nuclear, né, uma das coisas que tem sido explorado no mundo, e o Brasil ele já produz hidrogênio a partir de nuclear em Angra, só que ele venta para a atmosfera. O hidrogênio lá é um coproduto para obtenção do hipoclorido para usar no sistema de cloração para remover cracas das tubulações de tomada de água e de retorno de água para o mar. Você dessaliniza a água e nesse processo de obtenção do cloro você gera o hidrogênio e você venta para a atmosfera. Então, você tem um problema ali, um passo adicional para poder comercializar, que é purificar esse hidrogênio e levar a um nível de pureza de 99,99%. E isso está sendo estudado para ser feito. Esse tipo de projeto está sendo discutido no mundo todo, nos Estados Unidos também, na Europa também, em outros países também. E voltando para nuclear, então indo agora para nuclear, fazendo essa passagem, deixando claro que a importância de deixar um desenho de mercado no hidrogênio aberto, e isso é que vai permitir uma maior velocidade da implementação de uma economia do hidrogênio. Mas indo para nuclear, né, de fato a nuclear está atingindo um processo de retomada no mundo todo. Não só pela questão do seu papel na segurança energética e na descarbonização, mas também por conta dos pequenos reatores modulares, que se você perde escala do tamanho do reator, você ganha algumas facilidades, inclusive a possibilidade de produção em série. E é disso que se espera uma grande redução de custo pela simplificação de design, pela padronização
pela modularização. Então, você pode, por exemplo, no mesmo sítio, colocar vários SMRs. E aí, obviamente, você tem um ganho de custo de aprendizagem e de redução de custo nesse processo. Então, assim, a gente vê uma série de oportunidades. E eu já devolvo a palavra para o Almirante, colocando um ponto que recentemente eu não tive a oportunidade, Almirante, de colocar essa questão ainda quando o senhor estava no Ministério, mas recentemente vai sair uma entrevista minha na revista da Abdan sobre esse tema, que vai chegar um momento em que na transição energética, não sei se em 1 década, 2 décadas ou 3 décadas, mas que a Marinha brasileira vai ter que tomar a mesma decisão que o Churchill tomou antes da Primeira Guerra de converter a propulsão, né, o combustível de propulsão marítimo da Marinha Britânica, né, que ele converteu de carvão para bunker, né, para óleo combustível diluído no diesel, combustível de navegação. E num mundo que em algum momento você terá maior dificuldade de acesso e custo de combustíveis fósseis, essa é uma questão estratégica importantíssima. E os SMRs embarcados tanto no submarino nuclear, o projeto que o Brasil tem, mas também em porta-aviões e outras embarcações, ele passa a ser uma solução tecnológica bastante importante para esse momento no futuro. E quando a gente olha algumas marinhas no mundo, a Marinha Americana, por exemplo, todos os submarinos e todos os porta-aviões são com SMR. E isso permite também que a embarcação vire uma geradora, né, uma planta de geração elétrica para suportar, né, energeticamente, até para gerar hidrogênio com água salina, para abastecer outros equipamentos e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muitos desafios tecnológicos, mas tem muitas oportunidades, tanto tecnológicas quanto de negócio. Devolvo a palavra, Almirante. Muito obrigado, Giovanni. Já estou curioso para ler a sua entrevista lá na Abdan. E passo a palavra para o Sidney, né, para responder a outra pergunta. Oi. Obrigado, Breno, pela pergunta. Tentar lembrar da sua pergunta aqui, tentar responder conforme foi perguntado. Então, a gente tem aqui um compromisso recentemente assumido por alguns países em relação à COP26 de redução das emissões de metano em 30% até 2030. E, por sua vez, você tem as empresas hoje que estão buscando essa energia renovável, que estão buscando esse biometano, esse combustível renovável, também movimentando o mercado. Em contrapartida, hoje, os projetos de biogás no Brasil, você tem, vamos escalonar 2 tipos de projeto. Projeto de grande escala, que esse, em particular, ele não precisa de nenhum tipo de incentivo, que são grandes aterros sanitários, que é o mercado sucroalcooleiro. Hoje nós temos aproximadamente 300, 400 usinas em operação. Então, esses projetos, se eles forem partir para uma rota de produção de biogás, gerar energia, gerar biometano, vai ser sustentável. Eles conseguem participar de um leilão, eles conseguem ser competitivos como a eólica, como a solar, com gás natural, enfim, então ele consegue se manter. Porém, a parcela desse mercado é muito pequena. O volume de biogás está no mercado agroindustrial, está no mercado de saneamento em pequenos aterros sanitários, que você tem um potencial para 1 mega, 1,5 mega, que está na região do Nordeste, está no Centro-Oeste, está no Norte, está no Sul. O mercado agroindustrial do Brasil, indústria de proteína animal, frigorífico, no sul do país, no Centro-Oeste, tem um volume de resíduo muito grande para a produção de biogás. Porém, isso está pulverizado. Esse que é a maior parcela de potencial de produção de biogás, dificilmente você vai conseguir estruturar projeto para ter 1.000 normais de metros cúbicos de biogás por hora, ou seja, quando você faz a equivalência, projeto de 1 mega, 2 megas, no máximo que você consegue estruturar de projeto é projeto de 3 megas, porque
porque o insumo, a matéria-prima, está distribuída. Então, você tem um desafio logístico para poder concentrar essa matéria-prima, fração orgânica em um único ponto, vamos chamar isso de uma central de bioenergia, e estruturar esse projeto. Então, a minha preocupação é para esse percentual, que é onde a gente tem maior quantidade de potencial de produção, porém em pequena escala. E aí, quando você faz uma análise regulatória a partir da 14.300, que é o marco legal da regulação da geração distribuída, no qual você consegue estruturar projetos nesse sentido de pequeno porte, você vai ter que passar a remunerar o FIU-B. O FIU-B no Brasil, ele representa 28% na média da composição tarifária. Tem estado que vai ser 15%, 18%, e tem estado Pará. A linha de distribuição no Pará da Equatorial representa 50% da composição tarifária. Então, esses projetos não se mantêm em pé. Qual que é a nossa esperança para que realmente esse mercado continue crescendo? Será que o mercado regulado de carbono vai valorar de forma adequada a contribuição ambiental que o biogás pode proporcionar para a descarbonização? Será que esses atributos ambientais do biogás serão valorados o suficiente para poder compensar essa remuneração do FIU-B? Não sei. Será que remuneração do biogás gerando energia como serviços ancilares vai compensar a remuneração do FIU-B? Não sei. Então, isso aí o mercado vai nos dizer. Do ponto de vista regulatório, eu entendo que, reforçar o que eu comentei na minha apresentação, entendo que o biogás deveria ser visto de uma forma diferenciada quando você se compara com outras fontes que são intermitentes, e isso deveria ser refletido na Lei 14.300. Então, assim, o biogás, que tem um potencial extraordinário para a gente, é uma incógnita como isso. Eu, particularmente, se a gente quer projetos de pequeno porte, robustos tecnicamente, na configuração atual, a partir do momento que você tem que remunerar o FIU-B, ele não se mantém viável. Então, a gente teria uma perda significativa desse potencial. Espero ter respondido. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Júlio Nishida, sou assessor de diretoria na Agência Nacional do Petróleo. Primeiramente, gostaria de parabenizar o alto nível das discussões da sessão de agora e a tempestividade dessa discussão, né? A gente tem aqui envolvido tanto os agentes definidores de políticas públicas, a implementação de sua política e todas as partes interessadas, sociedade e as empresas que estão fazendo isso acontecer, né? E, por falar em tempestividade, vou trazer um comentário / pergunta para o Leonardo, e depois fazer uma pergunta também para o Sidney. Bom, para o Leonardo da Copa, vou fazer um comentário com relação à questão dos outros usos do GLP, né? Isso tem muito a ver com a questão da tempestividade dessa discussão. Eu acompanhei esses 3 pilotos e eles têm, no seu valor, trazer essa prova de conceito, né? Se lá atrás, na década de 90, fazia sentido, num contexto de dependência mais estrita por um único agente supridor, o fornecimento do GLP, hoje a gente tem um mercado mais diversificado, que as empresas privadas, principalmente, estão correndo atrás desse suprimento. Vale a pena a gente repensar isso. E para o GLP, que é um produto que é muito portátil e muito versátil, nada melhor do que fazer essa prova de conceito através de pilotos e repensar a questão legal e regulatória, né? E aí chegou na tempestividade. Apesar de você ter isso cristalizado na lei federal, em nível de regulação você tem uma maior flexibilidade em como você pode abarcar isso. E, nesse momento, a Agência Nacional do Petróleo está com esse tema de discussão na sua agenda regulatória. Então, fica uma provocação e um comentário, pedir para você falar um pouquinho de como é que esses 3 pilotos podem ajudar na tomada de decisão para repensar essa questão dos outros usos. E só adiantando a pergunta para o Sidney, da Greco, você falou um pouquinho sobre alguns projetos de hidrogênio, né? Eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho mais em que passo vocês encontraram dificuldades, eventualmente, de implementação em nível de lei legal e no nível de regulação, e o que a Greco vê como o que pode ser feito para mitigar isso num momento mais imediato, eventualmente com pilotos, como aconteceu com a Copa, ou em médio e longo prazo, com marcos legais e marcos regulatórios
para melhorar e induzir e permitir essa expansão desse mercado. Obrigado. Júlio, boa tarde mais uma vez. Agradeço aí pelo comentário e também aqui da discussão colocada. Eu acho que é extremamente importante a gente colocar isso em pauta. Realmente a agência está com essa agência regulatória para o próximo ano. Acho que o mercado, e o mercado, quando eu falo, não é o mercado da companhia, é o mercado da geração de energia, é o mercado de novos usos, está um tanto ansioso quanto essa agenda. Em relação aos projetos da Universidade do Mato Grosso do Sul, a federal, os projetos estritamente acadêmicos, né? Então, ali a gente vai poder ter uma base técnica e científica do que realmente o GLP ele pode oferecer, seja em termos de eficiência, seja em termos de competitividade, seja em termos de mercado. Isso vai nos dar uma garantia tanto mercadológica, técnica e científica. Com o projeto do HU, que nós tivemos no início da pandemia, ali nós já tivemos ali um insight de quanto o GLP ele pode ser competitivo, principalmente nos horários de ponta. E isso a gente falando em bandeira branca. Se a gente subir os níveis das bandeiras, aí isso se torna ainda mais competitivo. Então, ora, se eu tenho um cliente industrial onde ele já consome o GLP para os seus processos de aquecimento ou de queima, eu posso muito bem gerar uma energia para essas indústrias, para esse mercado, de repente nos horários de ponta, onde eu vou ter uma competitividade com as outras fontes de energia, eu vou agregar valor a esse cliente, ele vai poder ter essa redução de custos e essa competitividade e, de repente, poder investir na sua empresa, poder investir no capital humano, poder investir em outras formas que hoje ele acaba ficando um tanto limitado. Para o projeto de piscicultura, e aí eu tive em conversa com o secretário de Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, ele lançou recentemente um programa lá chamado ProPeixe. O que é isso? São os micros, pequenos e médios produtores de peixe. O estado do Mato Grosso do Sul, durante muitos anos, ele foi o primeiro em termos de produção de peixes do Brasil. Recentemente, ele perdeu essa colocação para o estado do Paraná, que hoje é o primeiro. Porém, ele lançou esse programa e uma das metas é tornar o estado o maior produtor de peixe do Brasil. Só para vocês terem uma noção, o peixe que ele é produzido e no momento que ele é retirado, em até 24 horas, ele está dentro de um mercado nos Estados Unidos já para venda já. Então, é algo assim fenomenal em termos de logística e eficiência. O peixe chega praticamente vivo dentro no mercado para ser consumido. Então, o Brasil, com essa riqueza do agronegócio, ele pode gerar novas fontes de renda, novas fontes de receita, novas competitividade. Porém, um dos grandes alavancadores do nosso país é o micro, pequeno e médio empresário. Essa população, essas empresas que produzem peixes, estou dando aqui uma contextualização para chegar no benefício da energia com o GLP, o micro, pequeno e médio produtor ele não consegue competir com os grandes. Por quê? Porque o grande, normalmente, existe alguns estudos e eu tive a oportunidade de vê-los, ele está sempre ao lado de grandes infraestruturas, que ele pode produzir um peixe de 4 a 5 quilos e esse peixe ele pode ser exportado. O micro, pequeno e médio, normalmente eles estão em locais mais distantes, locais mais remotos, onde não chega essa infraestrutura de energia, que, consequentemente, ele não tem uma qualidade de produção da biomassa dele,
e isso acaba impossibilitando ele de poder exportar esse peixe, que normalmente essa produção desse mercado de micro, pequeno e médio acaba sendo destinado para uma cooperativa, e essa cooperativa ela faz todo o processo de venda e exportação. Ora, a cooperativa ela não compra esses peixes de 1 quilo, 1,2 kg, né? Ela não compra porque isso não é vendável, né? Isso não tem esse mercado, o mercado externo ele não aceita. Então, a gente podendo gerar uma energia através de uma energia enlatada, e a gente leva essa possibilidade, seja a qualquer lugar do país, a gente dá essa possibilidade para essa população, para esses que normalmente são as famílias, né? Então acaba passando de geração para geração. Era o avô que produzia, aí depois virou o pai, passa para o filho, e aí a gente começa a desenvolver o mercado, podendo dar essas possibilidades aí e de crescimento para esse mercado aí. Muito obrigado, Leonardo. Mais alguma? Obrigado. Só responder a pergunta do... você respondendo de forma rápida e objetiva, o nosso desafio é tecnológico em relação ao hidrogênio, realmente, como fazer a combustão do hidrogênio nos nossos motores. O nosso protótipo é 50 kW. Inclusive, nós até começamos uma discussão com o Parque Tecnológico de Itaipu, que eles têm uma planta de produção de hidrogênio a partir da pirólise da água, para fazer um teste nesse motor em Itaipu. Mas o nosso desafio realmente é o tecnológico, e a intenção é, conforme a gente for avançando, a gente escalonar para poder ter plantas 1, 2, 3, sim, escalonar a potência da capacidade de geração com hidrogênio. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos, parabéns pelas apresentações. Parabéns, Júlio, também, que já matou metade da minha pergunta aí na sua pergunta. Eu quero falar de uma questão que é sempre polêmica, né? Em relação ao bloqueio tecnológico aos combustíveis ainda no Brasil, né? Em relação ao diesel, quando se fala em aplicação para veículos pequenos, né? Isso é uma coisa que, nesse momento, pode parecer um contrafluxo, né? Mas nós temos aí outros combustíveis energéticos que podem funcionar no ciclo diesel, como o HVO, né? E isso se limita um pouquinho a aplicação desses combustíveis. Isso não é aceitável no momento desse. E também o GLP, e aí mais direcionando para o setor automotivo, né? O GLP é um combustível limpo, né? E a gente poderia fazer funcionar com o GLP outros veículos aqui no Brasil, e isso já acontece na América do Sul. Por exemplo, eu moro em Foz do Iguaçu, sou aluno do curso de Energia e Sustentabilidade lá na UNILA, e a gente acompanha lá o projeto do hidrogênio, lá do pessoal do PTI, e no país vizinho nós temos GLP, por exemplo. Mas um paraguaio que queira, com seu veículo movido a GLP, viajar pelo Brasil não pode, não tem infraestrutura para isso, não se tem mercado, nada. Isso é uma coisa toda nova, que, inclusive, vai gerar emprego e renda também. Então, é isso. Eu queria mais provocar o Giovanni em relação, porque ele mencionou trancar as tecnologias. Eu acho que existe um bloqueio tecnológico, né? Nós não podemos... Eu tenho um kit de 5ª geração de GLP, que procure, inclusive já mencionei com o Júlio, para a gente buscar meios de instalar, mesmo que experimentalmente, em um veículo, para a realização de testes, e aí já convido o pessoal da Copa a fazer essa aproximação, e também aproveito para parabenizar essa aproximação com as universidades, né? E também fazer uma crítica, porque ainda é pouco, precisa melhorar. Porque hoje, nas universidades, se você for procurar sobre a questão de inovação, todo mundo vai ter algum trabalho relacionado ao biogás e ao biometano. E já não é mais inovação. Quando você para observar, ponto a ponto, uma coisa conversa muito com a outra. Então, aqui no Brasil, você tem que começar a filtrar melhor para saber o que, de fato, é inovação.
Então, essa provocação que eu gostaria de fazer ao Giovanni, colocar também a Universidade, a UNILA, à disposição do Sidney, que, de alguma forma, nós podemos colaborar com o projeto. Inclusive, tem um motor lá de bancada, um motorzinho de moto, que a gente fez funcionar lá com a fração de hidrogênio, que não funcionou muito bem, e a gente não tinha nem os combustíveis para testar, mas a gente pode conversar um pouco e expandir os horizontes ali, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, parabéns. Sidney, Giovanni, você quer começar, por favor? Bom, bom, de uma forma geral, o Júlio já falou um pouco disso, da contextualização de algumas limitações, né? Então, a limitação de uso de diesel em veículos leves tem relação com a década de 70, os choques do petróleo e o nível de exposição, que ainda é dos maiores, no caso brasileiro, né, de cerca aí em torno de 20% do diesel consumido no Brasil é importado. E a regulação, ela foi definida considerando esses aspectos ligados à segurança energética, né, garantia de abastecimento e tudo mais. Então, se tivesse uma frota de leves, né, dieselizada, e uma parte delas os utilitários leves, né, você tem, enfim, picapes e veículos maiores, que hoje essa distinção é um pouco mais nebulosa, vamos dizer assim. Então havia essa preocupação de não deixar, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista físico, o aumento da vulnerabilidade em relação ao uso do diesel, né? É a mesma coisa para o GLP para outros usos. Acho que, do ponto de vista concreto, tenho visto algumas discussões de liberar todos esses aspectos. Agora, de qualquer forma, assim, se a gente for considerar o tempo de se estruturar uma linha de montagem e o tempo de vendas para que haja um acúmulo na frota significativo dessas tecnologias, eu acho, assim, estou fazendo um juízo de valor aqui, mas acho improvável de ter investimento em veículos leves nesses combustíveis, né? Porque, enfim, várias montadoras, na verdade, estão saindo de combustíveis fósseis para outros tipos de combustíveis. Claro que você pode usar biodiesel, HVO, enfim, você tem algumas alternativas, mas é uma tecnologia de combustão interna que tenderá a perder espaço para algum nível de eletrificação, né? Seja via motorização híbrida, seja via eletrificação por célula combustível, seja por bateria, né? Então assim, a rigor, embora eu não tenha absolutamente nada contra destravar tecnologias no mercado, né? Destravar no sentido de trancamentos legais ou institucionais, assim, não consigo ver um espaço muito grande de desenvolvimento desses mercados. Eles poderiam eventualmente ser importantes no curto prazo, mas aí ele não tem expressão por essa questão que eu mencionei de o acúmulo na frota, né? Esse ponto tinha um outro ponto que era sobre inovação, né? Aí eu vou me permitir discordar do comentário. Eu acho que mesmo o biogás e o biometano tem espaço para uma série de inovações. Inovação não é só a invenção do equipamento, né? A inovação é todo um processo,
inclusive de disseminação da tecnologia no mercado, e certamente a gente não tem ainda a disseminação do biogás e do biometano no mercado brasileiro em harmonia com o tamanho do potencial que a gente tem. Então, a gente vê, na verdade, o biogás e o biometano com um papel enorme, não só no futuro para hidrogênio, mas já no presente, né? E a gente vê uma série de modelos de negócio, eu acho que aqui vários foram mencionados, sendo desenvolvidos, né? Que tanto ajudarão o processo de descarbonização, quanto também a requalificação de ativos, né? Que é, por exemplo, tem investimentos no curto prazo e no passado recente em térmicas a gás natural. Em algum momento no futuro, com precificação de carbono, você vai poder fazer uma coqueima com biometano, né, um biogás, e eventualmente até uma substituição total. Né? Então, na verdade, a gente tem que destravar os modelos de negócio, e modelo de negócio também é inovação. Não é só a parte técnica, tecnológica que consiste em inovação. Então, acho que o papel que a gente tem é deixar ao máximo aberto os modelos, os desenhos de mercados e os modelos de negócio, para que os produtos, as novas tecnologias e os novos modelos de negócios, eles encontrem um ambiente propício para a sua disseminação no mercado brasileiro. Devolvo a palavra, Almirante. Muito obrigado, Giovanni. Passo a palavra ao Sidney. Só complementando o que o Giovanni falou, estou totalmente de acordo. Entendo que o mercado já determinou qual que vai ser a rota, né? Ou vai partir para a eletrificação ou, sei lá, combustível. A possibilidade de se pensar em diesel para veículos leve, para mim, no meu ponto de vista, é inexistente. Em relação à inovação tecnológica para o biogás, quando a gente pensa em biogás, porque existem vários tipos de substratos para você tratar um reator, né? Então, existe esse desafio e o Brasil, existe uma gama de substratos enorme para esse potencial que a gente está refletindo, nesse potencial de produção para os próximos anos. Então, a gente tem esse desafio tecnológico de definir a melhor bactéria, de tornar aquele reator mais eficiente, enfim. Então, existe esse desafio. E também existe a inovação de modelo de negócio, né? Então, a gente tem se reinventado bastante, a gente tem feito negócios bem diferentes, que não era usual. Então, acho que a inovação não está só limitada à parte tecnológica, mas também de estruturar um modelo de negócio que faça sentido para monetizar essa energia, esse combustível verde, enfim. Bastante breve, por favor, ministro. Para o Sidney, as centrais de bioenergia, elas se viabilizam com sustentabilidade econômica, né, em municípios a partir de que tamanho, que número de habitantes? Vocês têm esses estudos, certamente, né? Sim, Jussara. A gente... Usualmente, certamente, essa pergunta é para aterro sanitário, né? Então, hoje, para a gente gerar 1 mega médio de energia, a gente precisaria ter um volume de resíduo que o aterro sanitário receba aproximadamente 250 toneladas de RSU por dia. Dentro dessa gravimetria desse RSU, 50% de fração orgânica. Então, para a gente ter um projeto viável, robusto, a gente precisaria ter, para cada habitante, gera quase 1 quilo de resíduo, então seria uma cidade de 250 mil habitantes, que geraria 250 toneladas de resíduo por dia, e a gente conseguiria ter um potencial de produção de 1 megawatt equivalente médio. Muito obrigada. Então, a minha Dores do Indaiá vai ter que esperar muito ainda, né? Pode-se pensar no consórcio, vários municípios. Certo, obrigada, Sidney. Eu vou pedir
desculpas, mas eu acho que nós temos que encerrar essa nossa sessão. E eu diria que, infelizmente, né, porque é um tema, transição energética e combustíveis do futuro, que causa a todos nós bastante interesse. E nós vimos aqui, durante as apresentações, que eu gostaria de parabenizar aos três que fizeram apresentações, como também a participação da audiência nas perguntas, quanto instigante é esse tema. Se falou aí do nosso país, correr atrás. Quem corre atrás chega, no máximo, em segundo lugar, né? Então, nós temos que correr na frente. E eu acho que, como eu já mencionei aqui, nós temos todas as condições para correr na frente da transição energética mundial para uma economia de baixo carbono. E tem um aspecto importante que você também mencionou, ou outro que realizou um questionamento, em relação à rota tecnológica a seguir. Não existe rota tecnológica única. Né? Quando nós falamos em combustíveis do futuro, não existe rota tecnológica. Né? E também feliz do Brasil, que pode escolher aquilo que melhor se aplica. Quando a gente fala do Programa Nacional do Biometano, ele tem uma aplicação específica, num modelo de negócio específico, no mercado específico, em determinada região do país. E é isso que a gente tem que explorar, por exemplo. Né? Temos, né, já escutei essa expressão, um pré-sal caipira, por conta do biometano. Ontem eu estive na Câmara dos Deputados, participando do evento da Frente Parlamentar dos Biocombustíveis, em que eles lançaram um livro, O Poder Transformador do Biocombustível. E foi para o nosso país, e pode ser para outros países, por exemplo, como a Índia, como outros na Ásia, na África, né? E estamos na frente, estamos na vanguarda, e podemos continuar assim, que isso só trará benefícios. E isso eu tenho visto ser debatido na COP. Antes tinha uma preocupação muito grande de se alcançar as metas e dizer como isso deveria ser alcançado. Hoje em dia, a segurança energética está mostrando que as rotas têm que ser definidas de acordo com as características e potencialidades de cada região e também o desenvolvimento de cada país. A realidade aqui é uma, a realidade em outros países é completamente diversa. Então, eu finalizo, né, pedindo desculpas por encerrar, que eu gostaria de continuar aqui. Sugiro que, da próxima vez, sejam 2 ou 3 sessões só para tratar de um tema tão interessante e instigante como esse aqui. Muito obrigado a todos, e eu solicito a salva de palmas aos apresentadores. Obrigado. Agradecemos ao nosso mediador, ministro Bento Albuquerque, pela condução, aos nossos palestrantes, pelas maravilhosas apresentações. Nós faremos agora um intervalo de 2, 3 minutos, apenas para mudarmos a mesa, e iniciaremos a sessão 5, ESG na infraestrutura e logística brasileiras.